Então, pessoal, boa tarde a todos. Né? A gente vai fazer a apresentação aqui não só de uma ferramenta só de simulação, mas várias ferramentas, né? E que estado do seu projeto você vai usar cada uma delas. Tá? Então, a gente vai fazer mais um comparativo, né, de várias ferramentas de simulação. E para que serve uma ferramenta de simulação, né, de produção de energia? Na realidade, é para você. Essas ferramentas, geralmente, eles têm um ambiente em 3D, um ambiente computacional, tá? Onde eu vou criar aquele ambiente físico que existe, onde eu vou instalar a usina, eu vou simular a produção de energia dentro dessa ferramenta. Para me dar o quê? Para me dar mais assertiva, tá? Para eu ter mais próximo possível um ambiente na realidade da que a minha usina vai ser instalada, para que eu possa o quê? Simular a produção de energia. Porque a gente, inclusive, quando está fazendo projeto, a gente gosta de falar muito em potência, né, pessoal? Mas o produto final é energia, tá? Então, quando você fala, minha usina é de 5 kW, 10, 1 mega, não quer dizer nada. Porque o que o mercado quer é quanto essa usina vai produzir de energia. E eu só posso dizer quanto vai produzir de energia se eu conseguir fazer uma simulação dentro do ambiente computacional, onde eu tenho todas as informações que interferem diretamente na produção de energia. A gente sabe que, no caso de usina solar fotovoltaica, o recurso para gerar energia é a luz do sol. Só que essa luz do sol ela é impactada por vários fatores que depreciam essa geração de energia. Então, eu tenho um sombreamento. Aí, eu tenho um sombreamento das nuvens, eu tenho um sombreamento entre os módulos, eu tenho sombreamentos próximos, que às vezes são árvores, são edifícios. Tá? Eu tenho o nível de radiação do local. Para isso, eu tenho que consultar um banco de dados que me dê o mais próximo possível da realidade. Tá? É claro que quando a gente começa a ter padrões de usina de maior porte, tá? A gente nem usa bancos de dados que estão disponíveis aí no mercado. Na verdade, a gente tem que fazer a medição. Quer dizer, se você for desenvolver uma usina para participar dos leilões EPE, para vender energia para as concessionárias, ou mesmo para o Mercado Livre, você é obrigado a fazer a medição de pelo menos um ano do recurso solar e de todos os outros fatores climáticos que interferem na produção de energia. Então, existe uma portaria da EPE que ela diz que tipo de medições você tem que fazer, quais são os recursos solares que você tem que medir. Então, geralmente, a irradiação, a gente mede através de um piranômetro, né? Nós temos a temperatura do ambiente, nós temos a umidade do ar, nós temos a velocidade do vento. Por quê? Porque todos esses fatores climáticos eles interferem na produção de energia. Tá? Então, a apresentação, né, meu nome é Sidney Pirenga, eu sou engenheiro eletricista, sou diretor técnico da BGD, tá? E nós temos uma empresa também, nós temos uma integradora, né? E para você entender, nós já fizemos mais de 1000 projetos de GD, de todos os portes, e de geração centralizada, mais de 5 gigawatts de geração centralizada. Então, eu vou mostrar aqui ferramentas que a gente aplica não só na GD, mas também ferramentas que a gente aplica na geração centralizada. E essas ferramentas, tá, a gente divide em 7 grandes grupos. Tá? Não existe uma ferramenta só. Porque a gente às vezes fala assim, você usa o PV-Sys, o PV-Sol, o Helioscope. Esse é só um pedaço do teu projeto. Tá? Então, a gente dividiu nesses 7 grandes grupos, né, que a gente chama software GIS e Tools. GIS seria um software de georreferenciamento, tá? Porque à medida que eu faço uma usina de maior porte, eu tenho que conhecer a geomorfologia do terreno, tá? Eu tenho que saber o desnivelamento, né, o plano altimétrico. Então, não é simplesmente eu achar que aquela área, principalmente com usinas de maior porte, por exemplo, você vai fazer uma usina mesmo de 5 mega, você vai precisar de pelo menos uns 8 hectares. Não dá para você achar que esses 8 hectares que você possa conhecer que tipo de terreno você vai instalar só visualmente. Então, geralmente, a gente usa uma ferramenta de georreferenciamento que vai pegar um mapa, tá, geomorfológico que tem disponíveis aí. Tá? A própria NASA já gerou esses mapas. Você entra no site da Embrapa, você baixa esse mapa, só que você precisa de um software para poder entender. Esses mapas geralmente são em 3D, tá? Então, você precisa de um software de georreferenciamento para você entender. E nesse mapa ele vai dar o quê? Ele vai dar se tem rocha, que tipo de terreno é, tá? Quais são as restrições ambientais que tem no terreno. Um recurso hídrico, você não pode botar uma usina por cima. Mesmo que seja, às vezes no Nordeste tem muito, né? Que a gente chama de drenagem temporária. O que é isso?
No Nordeste, tem muitos rios que eles só ocupam leito quando chove. Ele passa metade do ano seco. E, às vezes, quando tem uma seca muito prolongada, ele passa 2, 3, 5 anos seco. Mas, na hora que dá uma chuva, vai inundar aquilo ali. Então, eu não posso usar aquela área, mesmo que ela esteja seca, tá? Se eu não conhecer exatamente o leito. E a própria legislação ambiental, ela restringe, né, o limite de ocupação desse leito do rio. Então, eu preciso de um software de georreferenciamento? Preciso. É claro que para você fazer uma usina no telhado, você não vai precisar. Mas usina de solo, você vai precisar. Aí eu tenho softwares e portais solarimétricos, tá? Tem softwares hoje free. É claro que quando eu tenho um software grátis, ele não me dá uma boa resolução, tá? Ou ele não me dá a informação suficiente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, dá para fazer tudo isso que eu apresentar com software grátis? Dá. Agora, a qualidade da informação não vai ser tão boa com o software pago, tá? Eu tenho um software de dimensionamentos online, que você entra no site e digita lá quanto você quer de produção de energia, ele vai te dar a potência que você precisa, entendeu? Instalar para gerar aquela energia. Software de fabricantes de inversores. Então, Brasil, os fabricantes de inversores, eles desenvolveram ferramentas gratuitas, né? O próprio William aqui apresentou da SolarEdge, mas a Fronius, a SMA, todos os grandes fabricantes de inversores, eles têm portais de dimensionamento. Você pode usar. É claro que o portal da SMA só vai dimensionar com o inversor da SMA. Ele tem lá um banco de dados de módulos de todos os fabricantes, que a SMA não produz módulo, mas na hora que você for dimensionar e escolher o inversor, só vai aparecer modelos da SMA, assim como o Fronius, assim como todos os outros fabricantes. Mas se você já definiu o inversor que você vai usar, você pode usar esses softwares, são free, tá? E aí tem os softwares de design, tá? Então, esses softwares de design são mais softwares para você fazer layout de usina. Então, geralmente são para usinas de maior porte, né? Porque às vezes eu tenho terrenos irregulares, e aí você pode fazer isso no AutoCAD, pessoal, pode, como eu falei para vocês, dá para fazer com outras ferramentas, mas essas ferramentas, elas dão uma produtividade muito melhor e elas conseguem otimizar o espaço. Então, uma ferramenta de design, que é exatamente desenhar o layout da usina, se eu vou fazer uma estrutura 1P, 2P, se eu vou fazer uma estrutura fixa, se eu vou fazer uma estrutura com tracker, essas ferramentas, elas vão otimizar a área para colocar o máximo possível de potência na mesma área, tá? E software de estruturas, existe inclusive um software gratuito, né, um fabricante de estrutura, que você consegue também fazer o layout, esse aqui mais para pequenos projetos de telhado. E software SCADA. O que é o software SCADA? SCADA é um software de captura e aquisição de dados, que é exatamente para depois que a usina estiver pronta, para você fazer toda a parte de operação e manutenção. Então aqui, essa primeira ferramenta, eu não vou falar muito porque depois o André vai falar sobre o Power BI, né? Mas essa ferramenta aqui, inclusive para quem é associado da BGD, vai ter acesso gratuito. É claro que não tem acesso a todas as funções do software, mas o que é que ela faz? É uma ferramenta de análise de fiabilidade de usina fotovoltaica. Então, ela tem vários bancos de dados, tipo assim, ela tem um banco de dados de toda a redistribuição no Brasil. Então, quando você pode identificar a localização da unidade consumidora, a partir daí você sabe qual o ramal que atende essa unidade, qual o transformador, onde essa unidade consumidora está conectada, e qual a margem que você tem naquele cabo, entendeu? Então, vamos supor, de repente você está fazendo um projeto para o cliente de 250K e ele só tem viabilidade de 30. Você consegue ver aqui. Tá? Então, é uma análise prévia para você fazer análise de conexão, porque a gente sabe que hoje, o maior gargalo que tem de você fazer uma usina hoje é a conexão na rede. Está cada vez mais restrita, por quê? Por conta da quantidade, né, de projetos que estão se conectando na rede. Então, aqui você entendeu, nesse ponto aqui, ele diz já a subestação que atende o ramal, certo? A capacidade remanescente que tem para você injetar uma usina, né? Então, é uma ferramenta que está disponível no site da BGD para associados. Tá? Então, a gente tem aqui o Google, né? O Google Earth. O Google Earth a gente consegue também o quê? A gente consegue, a partir se eu tenho uma poligonal do terreno onde vou instalar a usina, eu posso colocar as coordenadas aqui, tá? E fazer algumas análises, né, de aproximação de linhas e pegar esses dados também e gerar numa outra ferramenta para eu desenhar o layout. Eu vou apresentar aqui uma ferramenta de design layout que, tipo assim, é a partir de um KMZ, que é uma área que você vai definir no Google Earth, tá? Um arquivo KMZ. O arquivo KMZ é o quê? É o arquivo onde está delimitado
a poligonal do terreno onde você vai desenvolver a usina. Eu pego esse arquivo KMZ e eu consigo gerar, né, através de um mapa de GIS, um arquivo CSV com os 3 pontos, as coordenadas, né, porque o KMZ ele só tem latitude e longitude. E para eu levar isso para dentro de um software de simulação, eu preciso ter as 3 posições, né, não só latitude e longitude, mas também altitude. Então eu consigo, através do Google Earth, gerar esse KMZ e levar para dentro da ferramenta. Tá? Eu tenho o Google SketchUp, que eu consigo desenhar em 3D o ambiente também. Então são tudo ferramentas que me auxiliam nesse projeto, né, desenvolvendo do sistema. Aí, falando já em usinas de solo de maior porte, eu preciso ter uma ferramenta, né, do sistema de informações geográficas para saber conhecer o relevo do meu terreno. Tá? Então, tem o ArcGIS, que é um software pago, tá? Mas tem também o QGIS, que é um software free. Então, você pode usar o QGIS, ele faz a mesma coisa que o ArcGIS faz. É claro que ele não tem todos os recursos do ArcGIS, que é uma ferramenta paga, mas o QGIS eu consigo também pegar aquele arquivozinho, um KMZ, e gerar um arquivo CSV ou um arquivo em 3 dimensões para importar para um software de design. Tá? Aí, ferramentas de banco de dados que estão disponíveis gratuitas. Tá? Meteonorm, hoje, é o maior banco de dados, tá? Solarimetros que tem no mundo. Então, ele tem uma parte dele aberta, tá? Que você pode consultar. É claro que aí a resolução, por exemplo, o nível de radiação, ele vai dar o nível de radiação média diária. É claro que a gente está fazendo uma usina de maior porte, eu preciso de uma resolução melhor. Então, geralmente, é a resolução para 1 hora, 15 minutos, 10 minutos. Você tem ideia, uma usina que eu vou desenvolver para um leilão, eu preciso de uma resolução de 15 minutos. Eu preciso fazer a medição a cada 15 minutos de todos os recursos solarimétricos e os outros, né, fatores climáticos que afetam a minha usina. Mas aqui no Meteonorm, você pode entrar no site deles e baixar, certo? Um software para você fazer dimensionamento, de graça. Aí você vai dizer, eu posso usar isso numa usina de grande porte? Não é recomendável, mas uma usina de menor porte você pode usar o Meteonorm. Tá? SolarGIS, outra ferramenta também que está disponível gratuito, ele tem também banco de dados pagos, mas você pode usar essa ferramenta também para fazer suas análises iniciais, totalmente gratuito. Tá? Aí nós temos aí o CRECESB, todo mundo conhece, né? Que usa dados, né, do INPE. Nós temos o Global Solar Atlas, que é um mapa da NASA. Ali, inclusive, se você disser qual o teu consumo médio anual, ele já te diz a potência estimada. E, inclusive, tem para o Brasil, você pode fazer isso para o mundo todo. É claro que assim, é um cálculo que eles fazem muito generalizado. Para uma usina de maior porte, eu preciso ter um detalhamento maior. Mas para usinas de pequeno porte, você pode fazer o seu dimensionamento e comparar com essas outras medições para ver se está coerente ou não. Aí vamos lá para os softwares de design. Aí eu estou falando aqui de usinas de maior porte. Né? Eu tenho o Helio 3D, você tem ideia, eu posso pegar o KMZ, que é exatamente a poligonal do terreno onde eu quero fazer, né, a minha usina. Ele dentro dele, o Helio 3D, ele tem a integração com o GIS, com o ArcGIS, ele tem uma licença do ArcGIS dentro dele, então ele consegue desenhar isso no modelo 3D e eu fazer a distribuição dos módulos dentro daquele terreno de uma forma que eu consigo ter a máxima potência possível dentro daquela área. Tá? Eu tenho o PVCase, é outro software também de design, tá? Então, esse software aqui, ele na realidade é um plugin do AutoCAD, você compra ele, você instala ele dentro do AutoCAD, ele abre uma biblioteca, que ele tem todos os módulos que estão disponíveis no mercado, e ele consegue te dar muito mais produtividade do que você fazer só com as funções do AutoCAD hoje. Pessoal, isso aqui, você consegue fazer 10 vezes mais rápido usando esse plugin do que você fazer uma usina hoje só usando o AutoCAD. Então, o PVCase, tá, é um plugin para o AutoCAD. Ele não é uma ferramenta assim independente. Se você não tiver AutoCAD, você não vai conseguir trabalhar com PVCase, tá? Aí nós temos o PV Design. Esse aqui é o que eu recomendo, eu uso esse, tá? É uma ferramenta extraordinária, para você ter ideia. Ele também é integrado com a ferramenta GIS por fora. Só para mostrar para vocês aqui, isso aqui é uma área real, tá? Essas áreas vermelhas aqui são as restrições do terreno, então eu consigo, a partir de mapas, né, de camadas de mapas, que é onde tem recurso hídrico, ou às vezes até são áreas de bota fora, né, ou então áreas de reserva legal. Então eu consigo identificar e ele vai fazer a distribuição dos módulos,
tá? Conforme as restrições que eu tenho do meu terreno. Tá? Aí vamos agora para as ferramentas de dimensionamento. A gente tem algumas que a gente chama assim online, né? Não é um software que você baixa. Então, o Helioscope já falaram aqui, ó, é do lado aqui direito. Ele é muito assim intuitivo, é uma ferramenta muito fácil, né? A curva de aprendizado dele, pessoal, é muito curta. Aqui você, com um mês, você trabalhando com ele, você já consegue aprender o suficiente. O bom dele é por quê? Porque ele é integrado com o Google Maps, né? Então ele coloca para você exatamente, né, a fachada do local onde você vai instalar e você consegue, definindo, né, a área que você quer usar, ele plota, você também identificando as restrições, né? Vamos supor ali, eu tenho, nesse caso aqui, né, que essas áreas amarelas são áreas, tá, que tem desnivelamento, então eu não posso ocupá-la toda, então eu identifico essas áreas e ele vai fazer a distribuição das placas só nas áreas onde você identificou que são viáveis, tá? Existe outro software que é o K2 Base, tá? Gratuito também, é também uma ferramenta que você acessa direto nesse link ali, tá? Isso aqui, a K2 é uma empresa que vende estrutura metálica. Só que foi o que ele fez, ele desenvolveu um software que você faz também a simulação, inclusive ele calcula sombreamento, tá? Você define ali o perímetro, ele vai fazer a distribuição dos módulos, e melhor ainda, tá? Principalmente quando você faz estruturas de telhado, ele calcula a carga dos ventos, tá? Porque tem mapa de isopletas dentro, e ele também calcula, tá? Qual tipo de estrutura, né, que você está fazendo para fazer a ancoragem. Para dizer se é lastro, se você está fazendo uma perfuração, tá? Então ele diz qual é o tamanho, né, e quanto de peso essa ancoragem tem que ter para suportar essas estruturas, principalmente quando você usa em edifícios muito altos, que a gente sabe que o vento, a partir de determinada, de 3 em 3 metros, ele tem um aumento de pelo menos de 10% a 20% do esforço, né, da velocidade do vento, que pode ocasionar, né, um desastre aí nessa usina que está no telhado de um prédio muito alto. Tá? Aqui são as ferramentas dos fabricantes. Tá? Então, nós temos o SMA Sun Design, que é isso aqui, que é uma ferramenta que você vai dimensionar todo o teu projeto. Agora, na hora de você identificar o inversor, é claro que ele vai aparecer só do SMA. Nós temos aqui o Frone Solar Configurator. Eu estou mostrando dois aqui, pessoal, mas quase todos os fabricantes têm ferramentas de dimensionamento de inversor. Aí nós temos agora ferramentas de software de dimensionamento mais complexas, né, que realmente ele não vai só te mostrar o que é o design, o recurso solar. Até agora o que a gente falou, uma é mais focado no recurso solar, outra no design. Aqui são ferramentas que agregam todos esses recursos junto de uma ferramenta só. Né? Então a gente tem o PVSol, é uma ferramenta que ela tem também uma curva de aprendizado muito rápida, ela é muito intuitiva, tá? Ela dá os passo a passo, na verdade com 5, 6 passos você termina o teu projeto. Tá? Ele tem uma configuração interna em 3D que é muito intuitiva, é muito agradável, você consegue visualizar, né, o telhado exatamente do jeito que é a realidade, tá? Mas é mais para projetos de pequeno porte. É tanto que você não vê no mercado de usinas de maior porte usar o PVSol. Na área de GD, micro e mini geração, dá para fazer com ele? Dá. Mas aí a usina já de maior porte ninguém usa mais porque existem outras condicionantes que ele não tem dentro do software dele. Nós temos o Solergo, é um software italiano, tá? Que também ele faz mais ou menos o que o PVSol faz, só que qual é o diferencial do Solergo? O Solergo ele já está de acordo com as normas brasileiras, tá? Então, ele, inclusive, ele gera o diagrama unifilar, ele gera, inclusive, em formato DWG, tá? E ele gera também, pessoal, o projeto básico, tá? Então, você praticamente já tem os documentos que você precisa homologar o teu projeto na concessionária, ele tem, os outros nenhum tem, tá? Então, esse aqui seria um software mais completo, mas em termos de dimensionamento, ele peca um pouquinho, tá? Inclusive, eu botei essa figura aqui, isso aqui é a linha do horizonte, tá? Então, eu tenho que tirar fotos, aqui são fotos que são colocadas uma do lado da outra, para calcular a linha do horizonte. A linha do horizonte o que é? É um tipo de sombreamento que a gente calcula como perda, tá? Porque o sol, quando está no horizonte, se você botar uma agulha aqui, essa agulha vai sombrear. Então, quando o sol está nascendo às 6 horas da manhã, ele está sombreando tudo de obstáculo que está na frente da usina. A maioria dos outros softwares, PVSol, PVSys, que a gente vai falar daqui a pouco,
tá? Eles usam bancos de dados de horizonte, que são bancos de dados reais, que vai te dar o quê? A altura dessas, né, dessas estruturas físicas, que pode ser um prédio, mas pode ser uma montanha, pode ser uma árvore, que vão sombrear o local da tua usina, tá? Que ele é muito mais... Pessoal, o tempo esgotado, eu só estou na metade da apresentação. Tá? Então, aqui você precisa tirar foto do local. Imagina, você está fazendo projeto, você não precisa ir lá, tá? Então, geralmente, a gente que faz projeto, hoje você tem informações que eu estou mostrando aqui para vocês, dificilmente eu vou lá. Eu vou, depois que o projeto ele é aprovado, aí eu tenho que fazer estudo do solo, eu tenho que fazer medição, né, da resistência do solo, eu tenho que fazer várias outras análises, mas anteriormente eu não preciso ir lá. No caso do Solergo, eu preciso ter as fotos do horizonte do local onde vai ser a usina. Tá? E nós temos o PVSys. Esse aqui é indiscutivelmente o melhor software de fazer simulação do mercado. Quem diz isso não sou eu, são as empresas que fazem pesquisa. Tá? Hoje, 60% do mercado usa o PVSys. Então, você faz desde uma usina de microgeração, mini geração, até uma usina centralizada. Faz também usina off-grid, faz usina híbrida. Tá? Então, ele tem praticamente todas as configurações, faz inclusive projetos para o agronegócio. Tá? Com pivôs centrais, com sistema de bombeamento. Então, é uma ferramenta que ela é completa. Tá? E a ferramenta hoje, principalmente para a geração centralizada, é o padrão. Eu não vejo ninguém usar outra que não seja o PVSys. Tá? E aí, para terminar, os softwares de operação e manutenção, porque não adianta também você fazer um projeto, usar uma ferramenta e não ter uma ferramenta também para fazer, principalmente dependendo do porte da tua usina. Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que, na realidade, são várias ferramentas, né, que a gente utiliza, que é para o quê? Para ganhar produtividade, para ter assertividade, para eu ter como calcular a energia que o meu projeto vai gerar de maneira mais precisa, né, e de maneira que eu não tenha, inclusive, multas por descumprimento de contrato. Né, principalmente no Mercado Livre, se você vendeu 200 MWh ao ano, você tem que entregar. Se você não entregar, tem multa. Então, eu não posso simplesmente dimensionar um projeto que eu não tenho todos os fatores que afetam, né, o rendimento daquele projeto. Então, não é simplesmente eu ver sombreamento, eu ver mismatch, existe, principalmente a questão de disponibilidade, a questão das paradas que eu tenho para manutenção, né, as paradas que não são programadas para indisponibilidade da rede. Muitas vezes, aquilo que você dimensiona sem levar esses fatores, tá, é muito maior. Então, você vê a disparidade do que você projetou na ferramenta de simulação em relação real. Então, tem outros fatores que você tem que considerar, e no PVSys ele é muito criterioso quanto a isso, para que você possa entregar realmente aquela energia, né, na usina, depois de ela executada, em relação ao que você projetou. Então, pessoal, obrigado, era isso aí que eu tinha que falar para vocês.